Não, olha, eu tô olhando. Ele tá ajustando aqui pra bater a foto. Olha mais. O judiciário nasce no Brasil, na verdade, para servir a coroa portuguesa. Quando os magistrados chegam no Brasil, eles não estão interessados em incluir as pessoas que vivem na colônia. Eles nem as conhecem. Com o caminhar da história, os magistrados já estão enclausurados nos seus castelos de pedra, nos seus castelos de cristal. Há um abismo entre os magistrados e a população. Que gap é esse? O gap do desconhecimento das vidas. A população brasileira, ela não entra nos fóruns porque ela não tem sapato, ela não entra nos fóruns porque ela não tem dinheiro para passagem, ela não entra nos fóruns porque mora em locais muito distantes. E há um contingente enorme de pessoas que tem muitos direitos desprotegidos, muitas garantias desconsideradas e que não tem acesso à justiça. É aí que nasce a ideia da justiça itinerante. Boa tarde a todas. Eu sou Cristina Tereza Gaulia. Nós criamos esse programa da Justiça Itinerante. O Tribunal de Justiça do Rio, num determinado momento, mais especificamente em 2004, recebeu de presente 2 ônibus. E o presidente da época, o desembargador Miguel Pachá, virou para mim e falou: Gaulia, olha, toma aqui os ônibus, vê o que você pode fazer com eles. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? E aí li a emenda constitucional. Eu falei, gente, está aqui a resposta. Criamos esse fórum sobre rodas. Esse programa ele foi criado justamente porque os juízes não conhecem a população brasileira. Eu não tô aqui querendo fazer campanha de nada, nem para vocês acharem juiz bonzinho, nem para vocês acharem que o judiciário é ótimo. Não é esse o objetivo. O objetivo é somente eu apresentar para vocês um novo serviço que o Tribunal de Justiça do Rio tem. A itinerante vai descobrindo cada vez mais invisíveis na medida em que a gente vai trabalhando a itinerância. O juiz não conhece a vida do preso. O juiz não conhece a vida da mulher ou do homem preso. O juiz não conhece a vida das pessoas trans. O juiz não conhece a vida da pessoa que mora na rua. O juiz não conhece a vida das famílias das pessoas que estão presas. E através da justiça itinerante, a gente tem conseguido que os juízes se aproximem um pouco mais dessa população. Você não está mais no seu gabinete lendo uma peça, relatando um fato desse. Você está entrando diretamente, está ouvindo da pessoa. A gente atende prostitutas no Rio de Janeiro, na Vila Mimosa. A gente aprende como atender. O ônibus, ele já é assim um outdoor por si só, né? Porque tem escrito assim, justiça itinerante. As pessoas passam e vêm. É a vida como ela é. Mas assim, é legal porque a pessoa sobe, do jeito que ela está em casa, ela vai pro ônibus, ela fala como se estivesse em casa com a gente. Essa parte é engraçada, entendeu? Perguntas assim, mas como? Vão deixar subir esse sujeito desse jeito? O sujeito tá descalço e sem camisa. E eu falei, vai subir sim. É um ônibus, que as pessoas estão acostumadas com ônibus, e você tá perto delas. E aí a pessoa se sente muito mais à vontade para falar, para se comportar, para gritar, para reclamar. Os juízes que estão na justiça itinerante são juízes extremamente comprometidos e que desprocessualizaram muito essa maneira de fazer justiça. Quando você vai para os fóruns e tal, você tem as coisas muito divididas, né? Então, assim, é o atendimento pela defensoria, é o MP em outro lugar, é o magistrado, né, aguardando vir os pedidos para decidir. Eu acho que quando você junta tudo, você já tem o atendimento ali e você não pega e fala, não é aqui, é lá. Você é aqui, então é tudo aqui. Então o defensor está aqui, o promotor está aqui, o juiz está aqui e você vai ser atendido. O trabalho do judiciário é dar direito a quem tem direito. O homem e a mulher presas, eles esperam dia e noite por uma única coisa, que é o alvará de soltura do juiz. Quem tem dinheiro para bancar um advogado, para dar entrada nas coisas, fazer as coisas tudo direitinho para eles, tudo bem. Mas e quem não tem? Por exemplo, no meu caso, a gente não tinha dinheiro para pagar um advogado, não tinha nada. Então, ele teve que bater defensoria. A defensoria não é ruim, né? Não. É boa, mas assim, eu acho que
Só que quando esse alvará chega e eles estão do lado de fora, A pessoa entra lá numa situação e ela sai muito pior do que ela entrou. tem toda uma vida que eles deixaram para trás e que eles às vezes não vão conseguir resgatar, a não ser que a justiça itinerante compareça e os ajude a fazer esse resgate. As pessoas têm muito preconceito, as pessoas não gostam de dar emprego para pessoas que é ex-presidiário, não. Quando nós começamos a trabalhar a itinerância nos presídios, eu fiquei muito surpresa com as questões que apareceram. Doutora, eu posso registrar meu filho como filho aqui de dentro do presídio na sua justiça itinerante? Ah, doutora, e se eu quiser casar? Eu tenho uma companheira de muitos anos, ela está na favela e ela está abandonada. Um dos maiores desejos do homem e da mulher presa é receber a visita íntima. Lá dentro é muito difícil, tanto para eles lá quanto para a gente visitar. Passa por uma revista tão rigorosa. E eu então pensei sobre aquilo, e nós já tínhamos uma tradição de fazermos casamentos comunitários, casamentos coletivos, inclusive de casar casais do mesmo sexo, e eu pensei assim, por que não fazer o casamento aqui dentro do presídio? Tinham ligado para ela e tal, que era para oficializar e tal. Ainda fiquei na dúvida, eu falei assim, moço, mas como é que eu vou fazer? Ele está preso. Eu ainda falei isso pro rapaz que me ligou, ele falou assim, não senhora, vai ser lá no presídio. A ideia de casar a gente sempre teve, né? Mas a gente também nunca teve dinheiro para casar. Morando junto 28 anos. Próximo passo nosso agora é quando ele sair de lá, casar na igreja. Igreja de Santo Antônio, lá em Teresópolis. Eu vou muito na missa, né? E às vezes a gente quer comungar, não pode. Porque a gente vive em pecado. Agora sim, agora a gente pode comprar uma aliança e agora eu posso botar aliança com segurança. Dizer assim, agora sim, agora ela tá certa no meu dedo. Aquele homem que casou, aquela mulher que casou, na verdade, ela tá tranquila. Ela sabe que o marido ou a esposa vão estar tranquilas também no local de moradia. Vão ter outro status social no local de moradia. Parece esse passarinho aqui preso. Quando ele pegou esse passarinho, eu falei assim, Marco, você gostaria de estar preso, que nesse bichinho? Não prende o bichinho, deixa o bichinho solto. Quando ele foi preso pela primeira vez, aí eu falei assim, Marcos, isso aqui, eu olho pra você aqui dentro aqui agora, eu penso naquele passarinhozinho preso lá. Você tá igual ele. Fortalecer cidadania gera felicidade, felicidade gera apaziguamento social. Uma das coisas de maior dificuldade que o juiz não conseguia entender é como é que alguém pode viver sem a certidão de nascimento. É um problema real e frequente. A questão registral no Brasil das pessoas físicas é uma questão muito dramática. Porque quem não tem certidão de nascimento não tem carteira de identidade. Quem não tem carteira de identidade não pode tirar título de eleitor. Quem não tem título de eleitor não é nada, não é cidadão. Até hoje a gente tem gente que chega aos 80 e não tem certidão de nascimento. Direitos básicos como poder pegar um ônibus, poder ser atendido no posto de saúde. Você consegue imaginar que alguém não vai receber o coquetel de AIDS porque não tem uma carteira de identidade? Que vai ficar na rua desassistida porque não tem um documento? Ou uma criança que vai ser barrada na escola, não vai ser matriculada porque não tem esse documento? E a gente, quando pensa em, não foi registrado, você não tem essa dimensão, você não tem o alcance do que as pessoas passam. Procurei muito, andei muito, conselho tutelar, um monte de coisa e não conseguia. Do que aquilo vai representar, do que aquilo vai refletir na vida delas. É só ouvindo. Para mim era um sofrimento, porque ela não existia para o mundo. Ela não podia estudar e eu pensava dela passar mal, como que eu ia enterrá-la como indigente, tendo família. E aí é que veio essa ideia de criarmos essa justiça itinerante especializada em registros. Essa é minha primeira bisneta, Nicole. Esse ônibus do registro, lá na Praça 11, é um dos ônibus de maior sucesso. Não é por falar não, né? Mas as minhas filhas é bem criada pela sua avó velha que tá aqui. Se me seguir, vou andar sempre com a cabeça assim. E que, na verdade, exporta know-how para todas as outras justiças itinerantes. Mas quando foi a época de ir para a escola, foi uma tristeza. Mãezinha, vozinha, cadê o documento, que não sei o quê. E eu correndo atrás da papelada. Eu tive um outro caso de uma moça, o filho com 16 anos sem registro de nascimento. Eu falei, mas menina, como você não registrou seu filho? Aí ela me disse, olha,
Eu tinha 16 anos quando ele nasceu. Fui para o Souza Aguiar, era parto de risco, que eu era adolescente, me transferiram para a maternidade da Praça 15. E ele nasceu na ambulância. E aí eu vi, ela tinha os dois prontuários. O prontuário do Souza Aguiar dizendo que ela foi removida. O prontuário da maternidade da Praça 15 dizendo que ela deu entrada com a criança. Levou os dois no cartório, sem o papel amarelo, eu não registro. A vez que ela passou mal, que ela cortou o joelho, meu filho levou ela. Eu cheguei de noite e falei, mãe, ó, eu levei ela no hospital, mas ela não pôde ficar no hospital porque ela não tem documento. Você vai meio que endurecendo, porque as histórias vão se repetindo, embora sempre tenha alguma coisa diferente, mas sempre tem alguma coisa que te bate. E aí você cai. Eu estou nisso há muitos anos. Uns 2 meses atrás, eu estava sentada lá na minha banquinha, né? Que eu boto a minha banquinha e fico ali embaixo. Eu vejo o movimento, eu falo com as pessoas, eu sei como elas estão sendo atendidas. E aí uma senhora sentada do meu lado, aos prantos, as lágrimas descendo. Aquilo me assustou, porque ela tinha descido do ônibus onde fez a audiência. E eu perguntei, o que houve? O que aconteceu? Ela, não, hoje eu estou chorando de felicidade. Aí ela contou a história dela. A mãe deixou com a avó quando ela era bebê. E sumiu no mundo, nunca mais se soube da mãe. E aí, quando ela tinha 20 anos, ela estava com 46. Quando ela tinha 20 anos, ela foi para o fórum de São Gonçalo tentar o registro. Aí ela contando, eu só tinha o dinheiro da passagem. Eu ficava o dia inteiro na fila, não podia comer, porque se eu comesse não tinha dinheiro para voltar. E esse processo ficou lá rolando, acabou que eu não consegui. E aí eu casei. Tive meus filhos e tal. Eu falei assim, a senhora foi para a escola? Ela, não. Mas a senhora sabe ler, escrever? Eu vi que ela tinha assinado. Eu aprendi porque a minha avó criava uma prima. E aí a minha prima estava na escola. E ela era menorzinha, então eu ia levá-la na escola todo dia. E eu ficava na janela ouvindo a aula. Eu aprendi a ler e escrever assim. Aquilo já me deu um incômodo, sabe? E aí ela continuou, né? Eu vivi a vida toda, já me disseram várias vezes que em vários lugares que eu não era ninguém, que eu não existia. Aí eu tive meus filhos, mas meus filhos foram para a escola. Eu falei, como que a senhora conseguiu? Eu fui no conselho tutelar, consegui matricular, que consegue até o 1º grau. No 2º grau não consegue mais, que o Estado não aceita. A senhora trabalha? Eu sempre trabalhei, não sei o quê. Mas trabalho escravo, porque eu nunca pude ter uma carteira assinada, INSS, não sei o quê. Aí ela parou assim, falou, não estou reclamando da minha patroa, não. Minha patroa é ótima, ela era empregada doméstica. Minha patroa é ótima, mas ela não podia assinar minha carteira, eu não tinha documento. Inclusive, quando a minha filha morreu, ela foi comigo no cartório e registrou minha filha como filha dela para não ser enterrada como indigente. Cara, quando ela me contou isso, aí eu que não segurei mais a onda. Porque você imagina o que é isso? Você perdeu uma filha que tem 5 anos e a sua filha vai ser enterrada como indigente porque você não tem um registro de nascimento e não pôde registrá-la. Quando ela chegou aqui em casa, ela não tinha data de aniversário, nem tinha bolo nenhum de aniversário. E eu fazia para as irmãs. Aí um dia sentada aqui fora, ela falou assim, eu nunca tive um bolo de aniversário. Mas aquilo me doeu mais profundamente, eu fiquei toda ferida por dentro, de dor. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho que fazer uma data de aniversário para essa menina. Mas eu não sei quando é que ela faz aniversário. Eu não sei quantos anos ela tinha uns 4, 5, né, Nazaline? 5, acho que era igual assim, essa aqui. Aí eu falei assim, pronto, olha, então a gente já tá quase no final do ano. Quando chegar em novembro, vai ser seu aniversário. Aí ela, vó, em novembro? Eu falei assim, dia 15 de novembro. Aí escrevemos no papel. Dali, 15 de novembro, faz 7 anos. 7 anos. Botei o endereço daqui de casa, comprei bolo, enchei bola, chamei todo mundo da rua, ela ficou feliz da vida. Então aquilo ficou. E ela tem até hoje um papelzinho guardado assim, que era o documento dela. É um direito fundamental. Todo mundo tem direito à documentação básica. Minha avó escuta muita rádio Tupi. Aí ela foi e ouviu eu falando com eles na rádio, ao vivo. Alguém lá do ônibus
que estava ouvindo também. O Pacto de São José da Costa Rica, que é um direitos humanos que o Brasil assina, Voltamos aí à exclusão primeira. Os escravos, ao serem libertos, a gente queria dificultar que eles se tornassem cidadãos. Então, todos os registros dos escravos foram queimados, para que justamente aquelas pessoas ficassem sem nenhum elo com a chegada no Brasil ou com o nascimento em determinadas fazendas. como isso está intimamente ligado à cidadania, né? À existência da pessoa. É minha amiga, minha companheira, estudiosa, pensa no futuro dela. Eu só peço ao Senhor Jesus que Ele me dê mais um pouquinho de vida para me ver minha neta formada. O dia que a minha neta chegar aqui com diploma na mão, eu vou me formar a minha formatura. Eu vou juntar uns 4 meses ou 1 ano do meu salário para fazer uma festa. Sabe, e agradecer a Deus. Depois eu posso ir embora. O que não pode é dizer não é comigo, é dizer não vou fazer, você não vai ter o seu registro. Requalificação de nome e gênero é uma das questões da população trans mais dolorosa. Se você não muda o nome e o gênero de uma pessoa trans na certidão de nascimento, a permitir que essa pessoa depois mude toda a série de documentos que ela precisa para viver como cidadão pleno, você, na verdade, não está percebendo uma das grandes dificuldades de um setor enorme da sociedade civil atual. Os juízes não imaginavam a dificuldade das pessoas trans. Estou completamente sem palavra, porque quando se passa disso, eu que passei por toda dentro dessas questões, é uma coisa que prende, sabe? Vou falar das demandas, desse serviço, dessa necessidade dessas pessoas, é falar da minha necessidade. Eles vieram com o problema da requalificação de nome e gênero. Vou no lugar onde a política pública era para estar me assegurando e elas não asseguram. A gente estudou a possibilidade de fazer esse atendimento ali. Esse serviço da justiça itinerante com esse ônibus dentro da Fiocruz tem dado muita alegria para a nossa população. A gente agenda, o juiz arrasa, a gente sai lá com a sentença, já sai direto para o cartório e com poucos dias está lá com sua certidão garantida, que é a sua identidade real, assim. O que a gente pode imaginar que eles sofrem quando é contado por eles é muito mais real, é muito mais forte. A vida da menina trans é muitos empecilhos, dificuldades e superação, né? No meio de tudo isso. A pessoa trans tem muitas dificuldades de galgar boas posições no mercado de trabalho e nós não conhecíamos essa dificuldade. Elas passam em entrevistas, elas passam na qualificação do trabalho que está sendo exigido, só que na hora de mostrar a documentação, elas têm um nome e um sexo que não corresponde com aquela imagem. Não encaixa, não é, essa aqui não sou eu. A partir daí, o preconceito já barra elas de seguir em frente. Essa falta de respeito que acontece na escola de ser chamada pelo nome de menino. Você recebe a rejeição desde que você chega a uma idade que você se entende diferente dos outros. Grande parte são expulsas de casas. E isso gera toda uma dificuldade na vida dessa pessoa, de sobreviver mesmo, de pagar sua moradia, não tem empregabilidade, não tem emprego fixo, delas cair na noite na prostituição, de estar nas ruas expostas a violências. Na prostituição ela encontra a cafetinagem. Na rua ela encontra a discordância da outra irmã. Existem relatos de meninas que quando um policial para ela na rua, que ela está com um namorado, ele fala como é o seu nome, ela fala Maria. O documento está lá João e ele fala que o nome dela não é Maria, que o nome dela é João. Essa menina ela vai num posto de saúde se consultar, aparece lá na ficha a pessoa chamando João, e onde ela queria que fosse ser chamada de Maria. É um sentido de que você está sendo respeitado pela imagem que você quer passar, pelo sentimento que você é. O nome ele garante o que você realmente é, esse corpo, esse gênero. A pessoa fica tão emocionada que a partir dali tudo vai mudar que às vezes ela não consegue nem assinar o nome. Ela pede um tempo para se acalmar e tudo para poder assinar o documento.
É esse renascimento. Essa aqui sou eu. A gente fez a modificação dos nomes e gêneros de muita gente. E muitas dessas pessoas estão voltando agora para o casamento. E acho que a partir daí elas procuram a justiça também para outros problemas. Então você abre uma porta para elas continuarem podendo requerer do judiciário alguma ajuda. Então, na medida em que você produz numa certidão de nascimento a requalificação de nome e gênero de uma pessoa trans, você está elevando essa pessoa à categoria de cidadã plena. As histórias, elas são muito emocionantes, assim, de você ver o quanto a pessoa sofreu, mas aquela vontade de ser o que ela idealiza, o que ela sonha, é muito mais forte do que o sofrimento. A invisibilidade, ela forma uma teia, uma exclusão geográfica também. Quando você vai para uma favela como a Maré, quando você vai para uma favela como a Rocinha... Ver uma realidade que, se você não mora dentro de uma comunidade, você não consegue ver. E a gente conseguiu entrar. Aqui, na Rocinha, especificamente, a gente tem muitos casos de família, muitos casos de curatela, pais desesperados querendo a guarda dos filhos, situações de avós que, com essa violência do Rio de Janeiro, se veem cuidando dos netos e precisam regularizar a situação da guarda. Morava eu e meu marido, a minha filha e eles. Depois a minha filha morreu, o marido morreu, só ficou nós. Eles foram, mas deixaram. Deixaram essas bênçãos trabalhosas. Que não tem criança que fique sem pai, que não seja acolhido por um vizinho. Isso é muito interessante. Tem muito caso de guarda que quem pega a guarda é a vizinha ou é a tia, porque é chamada de tia por consideração, porque estava do lado, porque conhecia, e vai criando, e vai pro colégio, e bota para comer com os filhos. A dona Yolanda, ela é avó de 3 netos, né? Mãe, avó, né? Tudo é comigo. Ela chegou aqui na itinerante até um pouco abalada, né, com a perda da filha e com aquela monte de coisa para resolver. Se ela só pode ficar com ele se tiver a guarda definitiva. Eu fiz a audiência no dia mesmo que ela foi. Eu escutei a dona Yolanda e ela falou, não, porque a minha filha faleceu. Isso aí, as crianças e Deus. As 4. Comecei a perguntar, né, puxar as coisas. Um neto é de cada marido, então vou pegar aqui no sistema. Aí a doutora começou a ajeitar tudo pra mim até hoje, graças a Deus, agradeço muito a ela. Deus proteja, todo mundo proteja mais ela que ela merece. É uma pessoa muito boa, bonita, né? Aí ali a gente já fez a guarda provisória para ela dos netos, aí buscamos essas certidões de óbito, aí com essas certidões de óbito ela conseguiu ver a pensão por morte. Eu nem sabia que tinha. Então ela acabou resolvendo um monte de coisa das crianças. Esse moleque aí é terrível. Né, moleque? Além da guarda. Cuidar de 3 sozinha? Só Deus mesmo me ajuda. Fora disso, mais nada. Quando ela viu que a gente estava ali, conseguiu ir dando passo a passo para ela e ela foi resolvendo, dando a informação. As pessoas se sentem muito poderosas em dizer não. É o não que houve no cartório. É aquele funcionário que diz assim, não tem ADN, eu não posso registrar. Mas não para 1 minuto para ver com quem ele está falando, quais as dificuldades que aquela pessoa tem, para explicar, olha, traz 2 testemunhas que eu consigo fazer. Não posso registrar, e a pessoa vai embora. A gente rouba direitos quando a gente continua a não enxergar as pessoas que precisam de nós. Ser juiz, resolver, fazer diferença na vida de uma pessoa. A gente tornar esse projeto um projeto não somente nacional, mas tornar esse projeto um projeto internacional. Assim como a gente tem o Médicos Sem Fronteiras, eu vejo a Justiça Itinerante como essa possibilidade de, nos países conflagrados, a gente receber as demandas de pessoas que estão fugindo, que estão sendo perseguidas, que não têm documentação nenhuma, que às vezes chegam em outros países sem nem saber como eles serão recebidos. E eu acho que o juiz desses países, o juiz de qualquer país, pode fazer a diferença na vida dessas populações. O juiz não tem só o poder de prender, soltar,
O juiz não tem só poder de despejar imóvel, tirar alguém que não está pagando e botar fora. O juiz não tem somente esse poder que todo mundo conhece. O juiz tem um poder de modificar a vida das pessoas. Mas para modificar a vida das pessoas, ele precisa saber quais são os problemas, quais são as dores, quais são os sofrimentos, quais são as angústias. A gente faz isso porque é dever do judiciário atender a população. E vocês são uma população que nós até agora não tínhamos conseguido atender. Porque isso aqui, ó, me dá trabalho. Sempre me deu. Sempre me deu muito trabalho. Mas sempre me aturou. Nunca desisti, não. E não vai ser agora que eu vou desistir, né? De jeito nenhum. Você já falou, vai lá. Maria Bárbara Inês de Araújo. Na sua sessão tem esse nome, né? Com certeza. Vamos conversar. Ir embora, às vezes, dói menos que ficar. Não sou do tipo orgulhosa, mas devo admitir que dessa vez eu tenho razão. Não posso mais continuar. Preciso levantar, caminhar em direção ao desconhecido. Conhecida assim é a felicidade.